Nós convidamos agora a engenheira sanitarista e ambiental, Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza. Ela é especialista em perícia e auditoria ambiental, MBA em ESG e coordenadora nacional da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, da ABES. E ela abordará então o tema Economia Circular e Logística Reversa na Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, bom dia a todos, todas. Parabéns ao evento. Esse tema é de maior relevância. E nós temos que nos debruçar com um tema desse, que às vezes ele não está acabado, né? Tanto que na mesa de abertura já teve até sugestão de mudança do nome da terminologia, né? O que é muito interessante para discutir com relação a essa questão. Enquanto está minha apresentação, senão eu vou estar falando aqui, depois vocês recebem, por causa do tempo, inclusive. A Maeli falou muito bem, com toda a sua propriedade, parabéns, Maeli. Fez um tom de histórico. Se você não entender o histórico, a gente não consegue chegar por que a gente está nesse, às vezes, imbróglio e nessa discussão e no desafio grande da questão do resíduo de serviço de saúde. E por que isso? Porque nós temos uma cultura e um histórico. Aliás, eu tenho que te agradecer, parabenizar a ABES, né? A ABES e Minas Gerais. Vou pegar a tua fala, Milton. Vamos nos associar à ABES. Né? É importante que as pessoas entrem na ABES, potencialize a nossa associação também. Isso é uma propaganda, mas não uma propaganda enganosa, uma propaganda verdadeira. Vocês todos são bem ouvidos na ABES, a ABES é plural, então, portanto, venham participar da ABES, sim. E tem uma coisa bacana da ABES, que é outra propaganda. A ABES acabou de lançar o regimento interno dela, que ela dá direito a um ano a pessoa dizer assim, gosto ou não gosto da ABES, né? Vou ficar um ano sem pagar, depois eu pago, né? E depois eu viro sócio. Então a ABES acolhe a pessoa que não é sócia para estar discutindo e depois, com certeza, aquele cara que foi acolhido vai ser sócio. Então essa é uma bela troca aí que foi proposta aí na ABES Nacional. Então a gente vê ao longo desses anos todo várias normativas focada e voltada para a questão do resíduo de serviço de saúde, e às vezes, como a Meli falou, a CONAMA 5 misturou um pouco a classificação com portos e aeroportos, resíduo de serviço de saúde, o Ministério do Interior lá para trás, né, vocês que são jovens, mas pessoas mais antigas vão saber que teve no Brasil uma obrigatoriedade com relação a que todos os hospitais tinham que ter incinerador, por conta da importância do resíduo do quê? Do lixo hospitalar. Por isso que esse nome hoje até ainda existe. Tem gente que fala lixo hospitalar. Por quê? Porque veio dali. Naquela ocasião, o único risco que tinha era nos hospitais. Ninguém olhava para uma farmácia, ninguém olhava para um PET, como tem hoje, né? Na área rural, esqueça. Pode-se fazer tudo lá, né? E aí, com relação a essas questões, foram trazendo legislações. CONAMA avisa, primeira discussão, tem que estar mais junto essas áreas, né? E às vezes são esses embates que não dá a melhoria da performance, das boas práticas. Então a gente precisa estar trazendo todo mundo junto. Então, teve o CONAMA, hoje é o 358, a CONAMA 358 é de 2005, ela precisa ser revisada à luz de todas as legislações que nós temos aqui, né, com relação à economia circular. Já? Então tá ótimo. Eu falando aqui e não vendo. Dá para aumentar um pouquinho a letra? O pessoal está falando, está muito pequenininho. Não, mas não precisa não, porque ela já falou tudinho, Rani. Esse slide já foi falado, né? Também pensando nas competências dos entes, então também, né, é uma prerrogativa, e aí a Mani falou, o Estado de Minas Gerais tem regulamentos próprios para resíduo de serviço de saúde, o município, tem município que também tem resolução para resíduo de serviço de saúde, e isso é fundamental, e esse é o nosso arcabouço legal no Brasil. Então, isso é a nossa competência. Mas precisamos sim não conflitar, não trazer, né, nenhum conflito com relação a essa definição, às legislações que vêm por aí. Uma coisa que eu acho horroroso quando as pessoas falam que não precisa eu usar a ABNT, né? A ABNT é voluntária.
tira a ABNT da tua vida para ver se esse prédio não cai, né? Portanto, a ABNT sim são normas técnicas, a gente está no CREA aqui, né? No Conselho de Engenharia, que precisamos sim introduzir as normativas da ABNT como boas práticas não legais, mas boas práticas de execução, né? Deixa eu ver aqui. E aí, falando de resíduo de serviço de saúde, eu estou olhando aqui nessa tela só para o ambiente do prestador de serviço de saúde. E aí é a primeira questão que a gente tem que se debruçar. A definição que tem é de resíduo de serviço de saúde. Gerador, né, de resíduo de serviço de saúde. Prestador de assistência à saúde que vai gerar resíduo de serviço de saúde. A definição que a gente tem é aquele que está dentro desses estabelecimentos aqui, gerando resíduo. E esse resíduo é classificado como resíduo de serviço de saúde, tanto no âmbito do meio ambiente, como no âmbito da vigilância sanitária, Anvisa e CONAMA, né? Opa, tem resíduo que não está aí dentro. Tem resíduo que está no domicílio hoje. Agora que a gente está percebendo que tem resíduos sendo gerados no domicílio, que são resíduos do autocuidado, que estão à parte e não está coberto com resolução da Anvisa. Por quê? Porque a prerrogativa e a competência da Anvisa é exclusiva para o prestador de serviço de saúde. Então não cabe aqui, não vai caber nenhuma RDC, a questão do resíduo do domicílio. Ela pode estar vindo junto para estar discutindo, mas hoje não, né? E isso eu falo porque eu coordeno as normas da ABNT, da CE 129, inclusive parabenizar o Estado de Minas Gerais. Todas as normas que eu vou mostrar aqui de uma forma rápida, o Estado de Minas Gerais participou, colaborou efetivamente. Agradecer a Alice, cadê a Alice? Alice, a turma toda que participou, Alice efetivamente, Flávia, né? Que participou assim, de conceito, porque norma a gente tem que ser pactuado por consenso, não existe esse papo de aprovação, maioria aqui vai ter o item, não é pauleira mesmo, porque enquanto não tiver consenso, o item da norma não sai. Então é maravilhoso, eu também convido a participar das normas da ABNT, porque são boas práticas, né? Então, olhando para cá, vamos passar, a gente olha muito para o risco. Então, realmente, quando a gente fala de resíduo de serviço de saúde e resíduo domiciliar de saúde, depois a gente fala aí, a gente sempre olha para o risco. E esses riscos eles estão muito enquadrados, o biológico, o risco químico, o físico, o ergonômico, enfim, né? Tem todos esses riscos que vai te classificar esse resíduo. Ou vai te reclassificar o resíduo. O que eu quero falar? Eu posso ter um resíduo perigoso, faço alguma tecnologia, reclassifico ele e posso reciclar. E é aí que a gente tem que começar a discutir. É aqui que a gente tem que mudar a nossa cultura. Porque resíduo de serviço de saúde gera-se muito plástico dentro desses estabelecimentos. E, portanto, nós temos que olhar a quantidade de plástico. Não é dizer assim mesmo, olha, vamos tirar o plástico dessas atividades aqui e colocar vidro. Imagina a esterilização, a quantidade de água que vai ser gerada. Então, a gente não pode olhar com um único óculos, né? Tem que ter essa visão holística e multissetorial. Mas a gente precisa avançar, que a gente sabe que tem muita coisa de uso único, pela qualidade muita coisa de uso único, porque você paciente chegando lá, você tem a garantia que aquele material foi exatamente para ti, né? Foi e vai finalizar no resíduo. Então muito plástico se usa, mas nós não vamos. Tem gente que fala tem que eliminar o plástico do setor saúde. É biruta uma pessoa falar um negócio desse. Não pode, né? Não pode. Agora nós precisamos buscar tecnologias sim de retirar esse plástico e tratar ele de forma diferente. E aí a gente está falando de economia circular. E aí a gente está falando de reciclagem, né? Então é isso que a gente precisa. Estou me dando a hora, hein? Falo pra caramba. E aqui mostrando rápido, isso não vou falar aqui, vocês vão ter disponibilidade, né, das apresentações, olhando o seguinte, essas atividades, essas etapas estão na Anvisa, estão na CONAMA, estão na ABNT, né, porque eu não posso chegar numa coleta externa sem estar na coleta interna, eu não posso ir para um tratamento sem saber que tipo de resíduo que eu estou gerando naquele estabelecimento, portanto,
Esses dois fluxos aqui são fluxos já tradicionais. O que muda nessa figura? Muda que eu começo a pensar antes em sustentabilidade, eu começo a pensar antes em ESG, então eu começo a trazer a questão da economia circular na compra daquele, né, compra sustentável que a gente chama, todos esses que a gente chama itens que às vezes não está na rotina do setor saúde, nós precisamos incluir. Agora nós precisamos incluir, porque senão a gente vai incinerar plástico, né? Nós não podemos retirar o plástico, nós precisamos trazer isso. E quando a gente traz essa roupagem diferente no setor saúde, de política de sustentabilidade, compra sustentável, ESG, nós estamos dando um outro formato na coisa que a gente quer, né? Que é isso que a gente precisa, tá? Avançar nessa questão. Aqui só mostrando, mas a Emily já falou, uma coisa sutil que hoje realmente a gente tem, é a boas práticas, não é um regulamento técnico, né? É uma boas práticas, então a Visa fala assim, ó, eu estou elaborando, estou te entregando as boas práticas. A palavra boas práticas é assim, faça desse jeito que vai dar certo. Mas tem coisa aqui na RDC que por conta da gente, né? Mônica querida, agora que vi. É que eu tirei o óculos, eu não vi, eu vi o semblante, já sei. Então a RDC traz isso, né? E aí vem o primeiro grande erro. Como a RDC é muito grande, a pessoa pega e diz assim mesmo, a RDC é minha Bíblia. Esqueço o CONAMA, esqueço todas as normas da BNT, eu tenho 10.004, tem muita coisa para fazer, faço só isso. E aí eu começo a cometer alguns erros, alguns equívocos, porque eu preciso combinar a legislação, né? Então, se eu pegar só isso e fazer todas as etapas, eu realmente posso, né, trazer algumas questões que não são tão claras no sentido de boa gestão com relação aqui não fala em compras, a RDC não fala em compra sustentável, a RDC não fala em economia circular. Então, assim, e a gente não quer dizer que ela vai ter que ser revista por causa disso. A gente tem que trazer outra legislação para enquadrar aqui, né? E essa é uma prerrogativa do Estado e do município. Eu posso fazer a minha legislação estadual e trazer essas áreas, né, que se intercalam, se interrelacionam, sem eu precisar pedir para a Anvisa revezar a 222. E aí eu estou pegando uns itens só da própria RDC. O artigo 42, coisa chata falar de artigo, mas é só para a gente fazer essa reflexão. Tem coisa que você vai lendo, você vai tendo clareza. Tem coisa que você vai lendo, você vai tendo mais confusão, né? Por isso que tem que sentar com a equipe, cada um falando uma coisa para a gente ver. Mas olha que interessante. O artigo 42, vou ler, não gosto muito de ler, né? As embalagens primárias vazias de medicamento, primária vazia, é aquela embalagem que eu acabei de tirar, todo medicamento ou utilizei, seja no setor saúde, e aqui ele está falando dentro do estabelecimento, vamos começar a pensar no domicílio também, cujas classes farmacêutica conste no artigo 59, trouxe o artigo 59 no lado de baixo, dessa resolução deve ser descartada como rejeito e não preciso de tratamento prévio. Erro grave aqui, rejeito, né? Eu não estou colocando ele como reciclável. Veja a possibilidade que eu tenho de transformar todas as embalagens primárias em potencial reciclável, né? E aí, você pode conversar com alguém, que já sei que tem gente que conversa comigo e diz, você é louca, isso aqui tudo é contaminado. Medicamento, né? Você tem certeza, uma cartela vazia de medicamento que não tem nada, você vai considerar, você vai queimar alumínio e plástico porque você acha que tem risco? Então vamos fazer pesquisa acadêmica, vamos avançar nisso, né? Porque o achismo é que às vezes complica o setor com relação a isso. Então a gente precisa sim estar mais junto, fazer mais reflexão, mas não é só reflexão, ir para frente com dados concretos para que a gente avance naquilo que a gente quer, né? E aí é engraçado, porque ela fala embalagem, então ela diz, olha, minha embalagem primária dos medicamentos não tem risco. A não ser, aí vai para o 59, o resíduo de medicamento contendo produtos hormonais, aí ele lista quais, né? Citostático, antineoplásico, ele vai listando, ele vai te dizendo quem é que ele quer falar. Aí que tem, né? Descartado por, aí farmácia, para hospital e tal, devem ser, estou lendo tudo, tá? Então no final, deve ser submetido a tratamento ou disposição em aterro. Então ele fala o seguinte, opa, não são todos os medicamentos que tem que ser esse tratamento. Mas cadê os outros que não estão aqui? O que eu faço? Não sei. Então vamos tratar todo mundo junto, como
tratamento. E aí a gente começa a fazer a mesma coisa. Por isso que a gente tem que começar a discutir diferente. E tem uma coisa interessante, que às vezes a pessoa mistura embalagem com resíduo. Uma coisa é embalagem, outra coisa é resíduo, né? Então tem essa discussão que às vezes pensa que resíduo e embalagem é a mesma coisa. Não é, né? O medicamento é o resíduo. Quando eu falo resíduo de medicamento, eu não estou falando de embalagem, estou falando do medicamento, né? E a embalagem é a embalagem, aquilo que reveste o que protege, né? E aí eu tenho embalagem primária e secundária. E aí mais uma outra coisa interessante, porque você tem, eu vou falando, vou misturando tudo. Tem o decreto 10.388 de logística reversa de medicamento, que fala o seguinte, que o decreto é medicamento e suas embalagens. Independente se tem ou não tem coleta seletiva no teu bairro, aquele decreto obriga você a levar a embalagem para um ponto de entrega voluntária de medicamento. Ué, se eu tenho coleta seletiva, por que não me entrega no meu bairro? Não deixa no meu bairro? Então são coisas para a gente discutir, né? Eu faço algum movimento, né, que talvez não seja tão boa para a população, porque ela vai levar a embalagem para uma máxima, a embalagem, eu discordo para caramba disso, mas Rosiane discorda com relação a essa questão, e a gente também tem que discutir. O decreto 388 também, da logística reversa, ela fala que o medicamento não tem risco. Ué, o medicamento não tem risco no fluxo quando eu incluo o distribuidor. Mas o medicamento tem risco quando eu não incluo o distribuidor. Que conceito é esse? Nós estamos falando conceito, definição de risco, aquilo que eu falei antes. Risco biológico, risco químico e tal. Portanto, não é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que tratar o seguinte, o decreto está ótimo, está muito bom para o Brasil, parabéns ao decreto, mas o ordenamento que foi feito foi para fins econômicos. Eu preciso também pensar em economia. Quanto vai custar isso? Né? Isso também faz parte do cômputo aí do balanço econômico. E aí depois ele fala aqui, ó, no artigo 61, as embalagens de materiais contaminados por produtos químicos. Num hospital você tem vários tipos de materiais que utilizam os produtos químicos, as embalagens ficam lá, que eles não sabem o que fazer com as embalagens. Aqui fala, né? Deve ser submetido ao mesmo manejo do produto químico que contaminou. Se eu consigo fazer uma descontaminação, por exemplo, embalagem de agrotóxico, tríplice lavagem, eu consigo transformar uma embalagem perigosa numa embalagem sem risco, mas eu tenho que ter um procedimento. Alguém tem que me validar esse procedimento. Então é muito importante que a gente traga isso para a gente poder fazer alguma reclassificação, algumas ligações diferentes, né? E aí, uma outra coisa que o pessoal fala muito, que tem muita confusão, e eu não estou dizendo que eu tenho a verdade aqui, absoluta, de jeito nenhum, mas eu tenho outros resíduos que não são da assistência. Pilha, bateria, óleo lubrificante, né? Estopa, isso tudo às vezes no hospital tu encontra. Tintas, né? Tem construção, todo hospital vive eternamente em construção. Esses resíduos não vão estar dentro do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, porque ele não está na assistência. Na assistência é só pérfuro, medicamento e tal. Como é isso? Né? Então a gente também tem que avançar nisso, porque eu já vi gente importante falando que esses resíduos são especiais e não pode ter no plano de gerenciamento de resíduos. Eu acho que tem que ter, porque quem vai cuidar da pilha, quem vai cuidar da lâmpada fluorescente naquele estabelecimento, se não for uma gestão dentro do plano de gerenciamento de resíduos, né? Então isso é muito importante para a gente discutir, porque parece que é claro, às vezes está claro numa área, mas você olha para o Brasil, não. Eu estou dando um curso agora para o governo do Amapá, quase 90 pessoas para resíduos de serviço de saúde. É muita coisa interessante que eu estou vendo lá, que eu não via, não estava vendo, né? Então, bem bacana a gente discutir. E aqui tem uma série que eu listei de potenciais resíduos existentes em estabelecimento de serviço de saúde que podem ser reciclados. Desde que a gente saiba como fazer isso. Desde que a gente escreva as boas práticas, que a gente chama POP, né, os procedimentos operacional padrão, e muitos hospitais de grande porte, que eu sei, já está fazendo tudo isso que eu estou colocando aqui. Isso não tem legislação nenhuma. Ele está fazendo como boas práticas. E é aqui que a gente tem que trazer essa robustez para o cara que está lá na ponta do hospital, que está fazendo resíduo orgânico, que está adubando lá os jardins com o resto da comida, da cozinha, que ele tenha um pouco mais de base numa elaboração de uma estrutura, porque teve um colega de hospital que disse: Rose, a vigilância sanitária foi lá, eu estava fazendo todo o processo para os jardins do composto, e ela falou que era proibido, seja de paciente, seja de cozinha. Pá, proibido. Acabei com o meu processo de compostagem dentro de um hospital, enorme hospital, né?
tem área bastante para fazer isso. Então, essas questões que são mais importantes que a gente tem que trabalhar, são nossos pensamentos, nossas culturas, né? E eu não estou falando só de cultura, estou falando de conhecimento. Tudo que eu começo a falar, a gente tem que falar do porquê, como e por que eu estou nessa situação, né? E aí, eu vou passar rápido alguma legislação que são normas da BNT. E o que eu quero falar? Tem muita coisa da norma da BNT que vem antes da legislação. E eu vou mostrar aqui. A logística reversa de medicamentos foi uma. A primeira, o ordenamento de boas práticas, como fazer, onde é que é o ponto, como é que é esse display, para me colocar medicamento, como é que sai e tal, foi da norma da BNT que saiu. Depois o decreto fica mais suave, porque ele pega uma norma da BNT e ele transforma isso em decreto. Isso é muito legal, esse modelo, porque eu pego uma norma da BNT, o Estado de Minas Gerais pega uma norma e melhora para o meu Estado, né? Porque eu tenho uma norma e aí eu tenho uma lei, que aí vem trazendo realmente todo um aparato legal. E a norma não tem esse aparato legal, nem deve ter, né? E aí eu vou mostrar a primeira norma aqui, que é de resíduo animal. Impressionante. Tanto no CONAMA como na Anvisa, não pensou no pitbull, não pensou em animais grandes. Por quê? Porque nós pensamos urbano. Imagina um veterinário, já falou isso para mim, Rose, como é que pode? O pitbull morreu na minha clínica, o que é que eu faço com ele? Esquartejo, põe no saco branco? Porque eu sou obrigada a passar para a coleta, que o município, eu sou contra o município, né? Só tem aquela empresa, que o município, que é uma coisa legal também, não estou falando que não é, mas como é que eu faço isso? Portanto, a gente também tem que ver esse formato de resíduos de saúde que são gerados não na área urbana. E também inclui a área animal, a Anvisa e tanto o CONAMA. E é aí que a gente tem que começar a chamar o setor da agricultura. Aliás, essa norma aqui, essa aqui, agradeço muito o setor da agricultura, que trouxe muito uma robustez, trouxe reciclagem de animal, né? Compostagem, reciclagem e compostagem, né? Compostagem de animal, quer dizer, o animal não vai para um incinerador, para uma outra coisa, não, eu posso compostar animal. Então isso é bem interessante, porque eu tenho outras expertise em outras áreas que podem estar trazendo para a gente, tá? E é isso, deixa eu passar outra aqui. Nessa norma, deixa eu ver se fala dela aqui. Tá, fala da compostagem alternativa. Ok. E aí a norma, ela vem trazendo a logística reversa de medicamento de uso animal. Porque nós só estamos pensando no uso humano. O decreto fez a gente pensar de forma diferenciada. Por que não começa a discutir logística reversa de medicamento veterinário? O Estado do Paraná já avançou. Hoje ele tem uma diretiva que obriga a logística reversa de medicamento veterinário. Então isso é muito importante. Essa norma, ela já diz, ela não detalhou muito, porque teve muita briga do setor, porque não queria que a norma avançasse na logística reversa de medicamento animal, tá? Mas é legal, essa norma ela já vem trazendo algumas questões, a importância da educação, a importância de display diferenciado, de pontos de entrega, então isso é bem importante. Aqui, né, descarte, enfim, né, a fala de dispensador, aqui, logística reversa de medicamento, a gente já falou, eu já falei, no medicamento de uso humano, que foi a anterior, a norma da BNT, essa é a revisão, então é a atualização dela, que também vem trazendo uma coisa bem diferente. Ela acrescenta, o decreto 10.388, se você olhar para o decreto, eu vou seguir só esse decreto, eu estou fazendo um fluxo único do meu medicamento cair numa farmácia e ir pelo distribuidor para ir para o centro de distribuição. Bacana, isso está no decreto. Eu excluo qualquer possibilidade de uma farmácia aqui que faça a coleta do ponto de entrega da população, coleta como resíduo de serviço de saúde e está fazendo logística reversa. Se eu não considerar isso, eu estou excluindo esse dado como na lógica de logística reversa. Então a norma ela vem trazendo isso. Existe a possibilidade sim de você fazer logística. Eu estou na farmácia, eu contrato a empresa de coleta, eu quero fazer logística reversa. Imagina um município de 50 mil habitantes, o decreto vai até 100 mil. De 100 mil para baixo não tem sentido, né? Ninguém fez. Né? Então, muitos municípios abaixo de 50 mil habitantes não estão abrangidos pelo decreto.
Então, portanto, a norma ela vem trazendo também essa questão que você pode fazer a logística reversa de medicamento, né, utilizando o mesmo princípio de resíduo de serviço de saúde. Coleta, tratamento, etc. Aqui, uma outra norma recente, que gerenciamento de resíduo descartado pelo consumidor resultante do cuidado do domicílio. Ainda bem que está todo mundo ouvindo, porque resíduo de saúde ou resíduo domiciliares de saúde, que a gente tem que definir bem claro, e essa é uma definição que não está clara, nem em norma, nem nada, que trouxe isso, a gente precisa ver que cada vez está aumentando e vai aumentar mais. Pela longevidade e porque eu não preciso ficar em hospital sendo tratado. Tem muito tratamento que eu posso fazer no meu domicílio. E, portanto, a geração de resíduos é muito grande. E esses resíduos, se eles não forem olhados, eles estão indo para o saco preto, para a limpeza pública. Ponto. Né? Então, é isso que é importante a gente ver. E cabe a essa questão não só da limpeza pública, mas desse disciplinamento, para que a gente possa tirar algum resíduo, como pérfuro cortante, dentro do saco preto, para poder ir em pontos, né, de UBS, que já existe isso, o setor saúde usa muito. Eu estou há 30 e poucos anos eu lembro que a gente dizia, olha, resto de medicamento leva ali nas vigilância sanitária, pérfuro também, para não ter acidente e tal, mas isso era uma boas práticas, né? Então aqui essa norma ela já vem trazendo isso. Então ela lista bombinhas, lanceta, um monte de coisa que existe no domicílio que ninguém olha, porque quando eu jogo no saco preto é muito fácil, né? Mas quando eu olho e digo, opa, que risco que eu tenho, o que é que eu posso fazer como reciclagem? Eu posso tratar isso, eu posso reciclar? Bacana, né? Então essa legislação, essa norma, ela vem trazendo essa questão. E quem demandou isso? A Sociedade de Diabéticos. Porque a geração desses resíduos no domicílio está muito grande, tá? E é isso aí, né? Então aqui fala também um pouquinho da logística reversa, fala do gerenciamento, fala do ponto, né, onde que entrega. Nessa normativa a gente coloca muito o BS, porque a relação é de paciente, então a gente não coloca da farmácia onde eu compro. Aliás, não tem nem farmácia no nome nessa norma, por conta até de que a gente entendeu que fica mais fácil, né, as unidades de saúde receber. Aqui também foi uma outra coisa muito interessante quando a gente foi na BNT fazer esse gerenciamento de resíduo de Covid-19. Quantos garis, quantos catadores tiveram contaminação, não pela exposição pessoa a pessoa, e sim por resíduo. Né? Isso é muito grave quando eu tenho uma exposição por resíduo, por ambiental, porque eu não cuidei, não tive barreira protetiva. Isso é muito importante. E aqui essa norma, quando a gente fez, como é a ABS, que coordena a CE 129, a gente pegou um pau danado. Eu não vou dizer quais associações que mandaram uma carta dizendo para a gente revogar isso, porque era um absurdo a gente falar que tinha que ter um cuidado especial para esses resíduos gerados no domicílio. Olha que miopia que tem uma associação dessa, não vou dizer o nome, né? E mandou para a ABS. Aí deu tudo certo que a gente não considerou. Vamos para frente, né? Aqui é só para mostrar que a gente tem vários conceitos de logística reversa, né? O decreto 12.305, ele remete ao setor empresarial. A norma da BNT não remete ao setor empresarial, senão a gente fica segurando o PIT, porque se eu faço logística reversa do meu jeito, que eu não estou com acesso ao decreto, por exemplo, né? Meu município é de 50 mil, como é que eu vou fazer o decreto 10.388? Eu, município, eu quero melhorar no meu município esse disciplinamento. E aí, aqui que chega, trouxe uma definição da minha cabeça, não tem parêntese nenhum de dito nem do professor ABC, nem de norma, de jeito nenhum, que é exatamente para discutir. Foi bem legal. Cadê o nosso colega? O Mário, né? Foi o Mário, não foi? Que falou aqui na abertura. Então, bem legal, porque a gente precisa realmente estar trazendo como é o nome que a gente vai dar para esse resíduo do domicílio de saúde. Resíduo do autocuidado de saúde. Como é que é esse nome, né? Aí a gente trouxe isso aqui para a gente começar a pensar. Não tem isso, mas a gente tem que definir. Para poder distinguir bem claro o resíduo do domicílio gerado no autocuidado e aquele resíduo de serviço de saúde gerado no estabelecimento. Um é CNPJ, outro é CPF, né? Isso é bastante diferente. O CPF vai ficar, né, sob a responsabilidade de diretriz de vários, principalmente da prefeitura, principalmente do município. Aqui eu mostrando rápido, cadê meu tempo? Eu preciso, né, ver como é que... Aqui rapidamente, só para mostrar o seguinte.
A IN13, que lista a lista brasileira de resíduos do IBAMA, a gente tem que olhar para ela espelhou o MTR. Hoje, o Manifesto de Transporte de Resíduos, todo mundo sabe. Quem não sabe, a gente tem que começar a saber, porque eu não transporto resíduo de lugar nenhum sem um Manifesto de Transporte de Resíduos. Mas olha que interessante, se eu digo que o meu resíduo, medicamento da população, não tem risco, ele não é perigoso. Portanto, onde eu vou achar essa classificação na IN13? Se eu correr medicamento, eu vou bater no resíduo de serviço de saúde. Eu não quero isso. Esse não é de serviço de saúde, é do domicílio, né? E aí são coisas são buracos que a gente tem que discutir. Aqui esse vermelho aqui é que a gente viu uma oportunidade na lista do resíduo do domicílio, num código diferente, que é medicamento não abrangido. Por quê? Porque não tem um asterisco de perigoso. Então até o pessoal está usando isso. Mas tem que estar mais claro, né? Deu para entender? Então são essas falhas que a gente chama, né, de sombreamento ou de buracos que a gente tem que se debruçar, e não é culpa de A, B ou C. Nós estamos em 2025, é diferente de há 30 anos atrás. Então a gente não pode culpar ninguém. A gente tem que ir para frente fazendo melhorias nesse sentido. E com isso, né, a gente precisa reduzir o consumo do recurso natural, portanto, olhando muito para o plástico, para reciclagem, para a cadeia, design circular. A gente tem muito pouco no setor hospitalar, no setor de saúde. A questão de design, né? Isso é uma prerrogativa de outras áreas, a gente precisa trazer isso. Fortalecer a responsabilidade compartilhada, todo mundo junto, trabalhando em prol. Vamos fazer reuniões conjuntas. Qual é o papel do fabricante? Qual é o problema dele? O porquê ele não ajuda? Enfim, né? E aí a regulação, uma série de questões. Rever a legislação obsoleta, discutir a legislação que causa conflito na hora da fiscalização, né? Então isso é muito importante que a gente possa, e trazer também a academia para alguns estudos. E olha que interessante aqui, eu trouxe alguns entrei no Google, só entrar no Google e digita cartela de medicamento vazia. Um monte de prefeitura faz campanha para recolher cartela vazia de medicamento, e aí até tem bonificação, dependendo da quantidade de cartela que foi doado. Eu entrego em cadeira de roda, sempre vinculado a uma questão social, o que é muito bacana, né? Mas, para uns, isso aqui não é certo, porque a cartela vazia, ela é perigosa, né? Então, isso é importante. Aqui ao lado, olha aqui, Distrito Federal, atenção ao descarte de medicamento, o que pode ser descartado no lixo comum. Aí já colocou a cartela, né? Percebe? Então, se eu estiver no município, veja as informações que podem se conflitar. Então, a gente precisa estar alinhando um com o outro. Não quer dizer que o mesmo conteúdo do Estado seja igual ao do outro, mas a gente não pode, né, estar trazendo algumas informações que às vezes conflitam. Então, é bacana a gente ver. Puxa, eu tenho coleta seletiva, eu posso colocar minhas embalagens secundárias na coleta seletiva? Não, não pode, porque o decreto... Ok, então vamos explicar por que não pode, né? A população não consegue entender isso. E cada vez a gente precisa melhorar essa comunicação com a população, principalmente na área da saúde. Ela realmente, se você começar a falar os agravos de saúde numa reunião, né, que a gente chama de educação e saúde ambiental, numa conversa com a população, ela realmente fica bem acolhida com relação à informação, porque a população teme agravo e doença, né? Isso ela tem. Aqui mostrando, olha que interessante, aqui, sabe essas cadeiras aqui que vocês estão vendo, bonitinha azul? Essa aqui é das canetas da INN, a Novo Nordisk. Lá na Europa, as canetas são recicladas, na Europa inteira. Os fabricantes reciclam essas canetas e entregam em outros formatos, com outros produtos. Por que aqui não é possível, aqui no Brasil? Né? Aqui mostrando, já estou terminando, a integração entre hospital e reciclador. Então, assim, acho que foi acho que é a André que tu falaste dos catadores, né? Tem pessoas que dizem, nenhum resíduo de estabelecimento de saúde tem que entregar para a cooperativa. Acabou. Aí a cooperativa, sabe o que ela recebe? Seringa e agulha. Né? Ela recebe seringa e agulha e está lascada, porque ela não sabe nem como levar de volta, né? Não tem terra para a cooperativa, que ela não pode ter resíduo desse tipo. Mas ela é impedida de fazer nenhuma situação de reciclagem dentro do estabelecimento, porque se entende que
que esse resíduo é de risco. Não está certo, tá? Então eu não vou ler aqui, que a gente já parou aqui. Aqui já falei, design não circular, tem que trabalhar. Falta de normativa específica sobre economia circular em resíduo de serviço de saúde. Não adianta a gente fazer puxadinho. A gente tem que trazer uma coisa mais transparente. O que eu quero, né? Quais são, pode até ser, quais são os tipos de resíduos que são de maior geração, que eu quero trabalhar com a questão de circularidade, economia circular e reciclagem. Será plástico? Talvez seja, né? É uma maior quantidade. E aí é isso, né? Então, referências, cultura organizacional, baixa articulação entre política pública, a gente tem que trazer vigilância sanitária, epidemiológica, setores ambientais, cadeia produtiva, tudo, né? Muita coisa, por exemplo, o município fala muito para mim assim, alguns, né? Eu também participo da turma do conglomerado de municípios, que fala assim, puxa, tudo que vem da entidade gestora, de decreto e tal, a gente não participa enquanto prefeitura. Eu queria, enquanto prefeitura, estar participando disso, né? Então, essa ausência, às vezes, a gente precisa integrar mais, né? E aí, economia circular, sim, é possível, mas exige revisão normativa, integração de cadeia, investimento e mudança de cultura. É isso aí. Espero que tenha falado. Passei do meu tempo? Passou? Nossa. As perguntas vão ser feitas. Agora? Mas não é melhor assim? Sei lá. Não tô. Olha, já mandando já. 10 minutos, né? Pode sentar, ué. Senta. Não, mas eu tô falando assim, é por causa do tempo, né? Tá? Onde estão as perguntas? Já estão aqui? Se alguém tiver pergunta, gente. Alguém tem pergunta? Ó, ninguém. É da hora. Ó, quem estiver formulando, que às vezes formula, aí deixa e depois a gente, né? Uma coisa assim, é um desafio. Veja só. Vou pegar a fala da Andréia. Evento tem que ter encaminhamento. Então eu já faço meu primeiro encaminhamento, ok? Que a gente possa ver quais os tipos de resíduos que a gente pode pensar, né, numa diretiva na questão da economia circular e de reciclagem, tá? Eu acho que a gente pode pensar junto. Aí vem, né, São Paulo, que eu também posso representar aqui. Outra coisa que a gente está vendo, a André sabe disso, poucas pessoas sabem, dentro da ABS tem os GTs. Tem um GT de resíduo de serviço de saúde. Esse GT tem compromisso de escrever, né, André? Uma minuta, para entregar para o ministro Adalberto Maluf, viu, Alice? A revisão da CONAMA. A Copagas contribuiu. Não, sim, claro, contribuiu, e eu quero mais gente contribuir. O que é importante é que essa roupagem de reciclagem e tal tem muito a ver com o órgão ambiental. Então é por isso que a gente precisa não rever a Anvisa, mas sim rever a CONAMA 358. E nós vamos, em 2026, com certeza, já soube que ele está aberto, né? A própria ABS perguntou, está aberto a essa discussão. Então pode ser um grande movimento, viu, André, Alice, Flávia, Marli, enfim, todo mundo aqui, de a gente contribuir para, de fato, fazer a revisão do CONAMA 358 à luz do que a gente quer para o nosso Brasil. Beleza? Falou que não é uma pergunta, não, que é só para complementar. Vou pegar mais um aqui. Acho bacana quando não tem pergunta. Agora, pior não é nada. Aí, você tem que ler. Meu óculos ficou na bolsa. Lê pra mim, por gentileza. É do Juan Souza Rocha, da Copasa. A pergunta não trata-se de uma pergunta, mas sim sobre uma sugestão. A questão colocada: como nomear os resíduos domiciliares de saúde em detrimento de serviço de saúde, assim como nos esgotos que tem os domésticos e não domésticos? Podemos atribuir o mesmo raciocínio? Resíduos domésticos de saúde e não domésticos de saúde. Então, já temos nome, resíduo doméstico. Cadê ele? Cadê ele? Oi. Resíduo doméstico de saúde. Vou anotar aqui. Podem ir falando. A gente vai... Tudo, eu vou até pedir, viu, André? Vocês estão aí com a comissão? Então, vamos colocando o nome, porque para a gente poder, pelo menos, se não tiver ainda a norma da BNT, a gente pode fazer né? Já essa fala, até enquanto ABS ou coisa parecida, tá, André? Mas é legal, porque a partir dali a gente diz, estamos sem regra e temos que criar regra.
Rose, só uma coisa, né? Porque Tá anotado aqui. dentro da Copagros também a gente tem feito essa discussão, né, sobre a nomenclatura, que eu acho que é um negócio tão básico e tão importante. E a gente pensa assim, a discussão é que o resíduo não é de saúde, não é um resíduo de saúde, porque saúde não gera resíduo, né? Então, quando a gente chama resíduo de serviço de saúde, é porque é proveniente de um serviço que foi prestado para a saúde da pessoa. Então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui dentro dessa proposta aí, talvez resíduo de serviço de saúde domiciliar, né? Talvez DO, tem um DO na frente, entendeu? Então, vamos levantando tudo e depois a gente faz uma reunião ampliada, né, Alice? E faz consenso. Acabou, vai ser essa e a gente faz. Bacana. Eu vou ler aqui a Janete. Cadê a Janete? Essa aqui, a letra tá grande, eu consigo ler, tá? A responsabilidade na logística reversa de pérfuro não deveria ser dividida com o setor privado? Farmácia ganha muito com as vendas desse tipo de produto? Concordo, 100%, tá? Tinha que ser. Inclusive, tem ponto que fala assim, poxa, o BS, tá? Fala assim, ok, o BS pode ser um ponto, porque eu converso com o paciente, eu médico, eu enfermeira, posso orientar o paciente melhor, né, em casa, de fato, para trazer coisa. Só que quando ele traz, se eu, prefeitura que paga a coleta, imagina, né? Eu, prefeitura que pago, né, dentro do contrato, as UBS tem algum guarda-chuva que contempla aí. Aí está aumentando o resíduo, bacana, a população está trazendo, mas o custo está caindo no município. E isso a gente tem que discutir, com certeza.